Obrigado a vocês por me chamarem. Tranquilo. Queria aproveitar e apresentar, tem umas pessoas, não sei se você consegue ver todo mundo, mas tem a professora Sônia aqui, que é coordenadora, está aqui tem o professor Marcos também, que está organizando, a professora Rosilda, dá um beijinho. Os alunos estão entrando, acho que tem mais uns 5 minutinhos aí. Os alunos, essa semana é uma semana acadêmica, né? Então os alunos estão tendo palestra a semana toda. E aí eles têm que entregar um relatório amanhã, né? Das palestras que eles viram, né? Então, faz valendo ponto e tal. Então os alunos também estão participando aí. Ok. Bom. Se quiser aproveitar e já falar um pouquinho de ti aí, Guilherme. Como é que tá a sua carreira? Quando é que você começou a trabalhar? Você mandou teu mini currículo, né? Todo mundo já tá assim. Mandei. Se tiverem mesmo que apresentar alguma coisa amanhã, eu vou tentar falar um pouco mais simples, porque às vezes eu começo a falar termos muito técnicos e quando eu vejo eu tô falando que às vezes nem eu entendo. Mas vamos lá. Sou Guilherme, enquanto isso, eu posso ir projetando os slides? Se não tiver de você, porque eu acho que as slides acho que você pode segurar mais uns minutinhos, né? Ok, tranquilo. Marcos, até para os alunos começarem a entrar mais. Então. Eu deixaria o primeiro, mas tudo bem. Então, meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo, como vocês devem ter visto. Eu sou novo, eu tenho uns 3 anos. Eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas não é uma coisa... Olha, alguém conhece. Estou vendo poucas pessoas, mas eu estou vendo... Tem algumas pessoas aqui que são no curso de pedagogia, são até formadas em psicologia, né? Que ótimo. Você é Rosilda, psicóloga, Rosilda? Você não? Não, Rosilda não, acho que a professora Sônia, talvez a Thelma, desculpa, mas pode continuar, Guilherme. Certo. Sou especialista em terapia cognitivo comportamental, sou especialista em psicopedagogia, então, professores, eu sei que um pouco do que vocês sofrem, e devem estar sofrendo horrores nesses últimos meses, com essas aulas completamente improvisadas. Trabalho com avaliação psicológica e psicopedagógica, com relação do cérebro, com comportamento e principalmente com aprendizagem. E a relação das emoções também, e foi um pouquinho que eu meio que planejei fazer hoje para vocês. Trabalho basicamente com crianças, adolescentes e adultos, principalmente com transtornos do neurodesenvolvimento, dislexia, TDAH, a maioria do meu público é TDAH, questões de aprendizagem e questões de terapia também. E eu acho que é basicamente isso. Aí eu até tinha falado pro Kleber, qualquer coisa, enquanto eu vou falando, eu planejei uma palestra que não tem tanto conteúdo no que eu preparei, mas é uma coisa que rende bastante conteúdo. Então, se tiverem alguma dúvida, podem ir jogando no chat. Eu tenho mania de falar aqui com o chat aberto, então eu consigo ler o que vocês estão escrevendo para ir até complementando, porque a gente vai falar basicamente de emoções, de regulação emocional, coisa que todo mundo precisa, acredita, deixa eu arrumar minha câmera aqui, coisa que todo mundo passa no dia a dia, todo mundo precisa ter no dia a dia, e acredito que os últimos meses foram um verdadeiro uma meia dúzia de pessoas, mas o chat dá para ver todo mundo. Perfeito. Marcos, acho que já é para começar, espera mais um pouquinho. Bom,
Vamos oficializar, né? Acho que já são 8h10 já. A gente pode oficializar o início. Já estamos já em 38 na sala. 39 agora. Os microfones. É isso que eu iria A comentar. gente está ouvindo muito barulho, isso. Tem algum microfone com criança do lado que está, desculpa a sinceridade, né, mas está interferindo no nosso entendimento aqui. Se puder fechar o microfone, se for palestrante, for alguém, fica à vontade, né? Mas não, pelo menos não, eu vou até abaixar. Se for algum ouvinte que esteja aqui com o microfone aberto, se puder fechar, que tem alguém com uma criança do lado. Mas agora acho que parou. Não estou ouvindo, pelo menos eu não estou ouvindo mais nada. Pelo menos o meu também está tranquilo, né? Então nós vamos oficializar, nós vamos fazer. Você já explicou a sua pequena biografia, né, Guilherme? Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, né? Nós vamos fazer assim, nós começamos agora às 8h10, né, vamos fazer uma pequena introdução, apesar que você já se apresentou. A partir daí o microfone é seu, fique à vontade. Okay. Se você achar, conforme a sua dinâmica, durante a sua fala, permitir que alguém abra o microfone e pergunte, fique à vontade. Se você achar melhor que só no final da sua fala espaço para a pergunta, fique à vontade. A questão dinâmica é sua. Nós teremos ouvintes. Então, o Guilherme já se apresentou, né? Já fez a sua autoapresentação, mas mesmo assim é bom a gente rever, né? Para poder relembrar que muitos entraram depois. E eu vou dar uma apresentação e o microfone é seu. Então, nós vamos encerrar, né, a semana acadêmica ouvindo, né, a comunicação do Guilherme Carvalho de Paula Francisco, né, para fazer uma apresentação para nós. Ele é psicólogo, psicopedagogo, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC. Então, o TCC não é só trabalho de conclusão de curso, né? Nós vamos aprender hoje que também tem essa questão de terapia cognitivo-comportamental, né? Passo um ano, todo dia da minha vida eu falo isso. TCC não é trabalho de conclusão de curso. Especializando em neuropsicologia, né? Além disso, ele atua com atendimentos clínicos, né, de crianças, adolescentes e adultos, orientação de estudos, avaliação e reabilitação neuropsicológica, né? E também é coordenador de equipe multidisciplinar da clínica Mundo Neuropsi. Neuropsi. Aqui em São Paulo, na Zona Norte. Ah, legal. Então, esse é a pessoa, o especialista que nós teremos a honra, vamos dizer assim, de ouvir hoje. Guilherme, a partir de agora o microfone é seu. Nós temos, eu vou dizer assim, nós temos até as 22 horas. Fique à vontade. Se você achar que em 1 hora tá bom, meia hora tá bom, o tempo é seu. O microfone é seu a partir de agora. E muito obrigado pela presença aí. Ok. Obrigado, obrigado às pessoas assistindo. Foi corrido que não deu tempo nem de anunciar para as pessoas, nenhuma outra pessoa aqui que eu convidei. Enquanto eu vou falando, eu vou projetar aqui na tela. Opa. Alguém abre o microfone para conseguir. Perfeito. Tá? Ok. Aí, como eu esqueci desse pequeno detalhe, como eu abri a projeção, eu não estou conseguindo nem me ver, nem ver o chat, mas que coisa, podem mandar perguntas e a gente vai, que no final, ou vira e mexe, eu vou fechando aqui para ver as perguntas, para a gente tendo essa comunicação e não ficar uma coisa unilateral, para vocês verem também, a gente acabar tendo uma conversinha legal sobre esse assunto que acredito que é muito importante, principalmente, e deu uma importância muito maior nesses últimos meses, que é a questão da regulação emocional. Aí, em tempos de crise, podemos considerar que estamos em um momento de crise mundial em 2020. Mas, afinal, aí a gente entra numa definição básica, o que é regulação emocional, que é um termo muito conhecido, muito falado, mas a gente vai ver, dependendo de onde a gente vai
localizar, a gente vai ver definições diferentes. E eu gosto muito da definição de dois psicólogos daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, que eles trabalham bastante com regulação emocional, eles têm um protocolo de regulação emocional muito bom, que eu uso basicamente meu guia durante todos os atendimentos, e agora, como eu venho ingressar no mestrado na pesquisa, e eles definem a regulação emocional como a capacidade de entender as emoções e reagir emocionalmente de modo adequado a cada situação, não incorporando as emoções ao nosso self, ao nosso eu, e dando uma identidade àquela emoção. Então, trocando em outras palavras, regulação emocional nada mais é do que a capacidade da gente identificar aquela reação que a gente tem, porque a emoção, se a gente for olhar no termo biológico da coisa, ela é uma situação, uma reação fisiológica, entender ela, nomear aquela emoção, trazer ela à tona, o que ela significa, qual emoção é aquela, trazer ela à tona, nomear aquela emoção, entender o que ela quer dizer pra gente, porque a cada emoção ela vai ter uma definição, ela vai ter uma função do porquê existir, ela não tá ali porque a gente gosta daquilo, se fosse assim, provavelmente ninguém teria nojo, ninguém teria raiva, e muito menos ninguém teria tristeza. Então ela tem um motivo para que existir, e é um pouquinho que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e principalmente agir de uma maneira adequada àquela emoção, sem incorporar ela a nós mesmos. E esses autores, já passou a moto, desafios do home office, e esses autores, eles trazem uma metáfora muito legal, que depois que eu aprendi essa metáfora, eu levo para a vida, e tento passar para a vida dos meus pacientes também, de todas as pessoas que me cercam, que é a metáfora que as emoções são como ondas. Entendendo essa metáfora, a gente entende bem a ideia de não incorporar as emoções pra gente, como eu sou aquela emoção. Porque eles têm essa metáfora, ela vai dizer que as emoções são como ondas, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Aí a gente lembra quando a gente podia ir pra praia, quando a gente podia ficar tranquilo, numa piscina, numa praia sem onda, a gente tinha ondas mais agradáveis, ou às vezes vai para alguma praia que tem ondas desagradáveis que derruba a gente, e a gente é basicamente um barco no meio desse mar, que essas ondas agradáveis ou desagradáveis vão fazer a gente sacudir. Ora mais devagar, ora mais drástico, mas a gente sempre vai ser atingido por algum nível dessa onda de emoção. E o que a gente tem que lembrar nessa metáfora é que a gente é o barco e não a onda. Então, por mais revolto que o mar esteja naquele dia, naquela situação, a onda vai passar e o barco vai voltar ao normal em estabilidade. E tem até um desenho aqui que eu peguei do próprio material deles, que ilustra muito bem isso. Acho que essa metáfora é bem, bem legal, porque ela acaba falando de uma coisa que a gente não é tão ensinado nos dias atuais. Aí eu vou até parar aqui para olhar para a cara do pessoal, porque eu não vejo vocês. De que muitas vezes aí pode vir os professores ou os estudantes de pedagogia falando bastante também, principalmente quando a gente trabalha com criança, a gente acaba meio que mesclando essas duas questões, porque acabou que crianças acabam sendo muito mais suscetíveis a essas ondulações de emoções, o barco delas, vamos dizer, é muito menorzinho, então qualquer marolinha que passe ali, eles vão ser atingidos, vão cair no mar muitas vezes, vão se afogar naquela emoção, e muitas vezes isso não numa característica, sei lá, inconsciente, mas uma característica mais automática de que a gente acaba incorporando essa emoção para aquela pessoa, ou para aquela criança. Ou, aquele fulaninho é muito triste naquele canto, ele não fala muito. Ou,
aquele menino é a raiva em pessoa, aquilo lá você não pode chegar nem perto. E, e essa metáfora, a própria regulação emocional, ela vai completamente contrário a tudo isso, porque ele vai mostrar de que a gente não é a onda, a gente é, na verdade, o barco que está só sacudindo ali e indo embora. E por mais revolto que o mar seja, ele vai passar e daqui 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, aquela emoção, eu volto a ter uma estabilidade. Certo? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? Ok. Tem administração e... Oi. Só uma dúvida rapidinho. A regulação emocional também poderia ser a saúde emocional nossa, assim, comparar, da gente entender o nosso sentimento, o que a gente está sentindo, e a gente ter essa capacidade, ou não teria muito a ver? Uhum. Não, são basicamente nomes diferentes que se dão para uma mesma coisa. É que acaba virando outras vertentes. Mas se a gente for olhar regulação emocional, inteligência emocional, que muito se discute, tem até o livro do Goleman, que está aqui na minha cabeceira, que eu estou lendo ele, que vai falar bastante sobre inteligência emocional, tudo a gente vai dizer sobre a mesma coisa, que é esse processo de identificar e regular nossas emoções. Aí a Sônia mandou aqui também que temos outras áreas aqui também. Eu foquei na pedagogia e esqueci. Na área de administração também, a gente consegue ver. Eu acho que toda área que vai trabalhar com seres humanos, a gente vai necessariamente trabalhar com emoções e com esse processo de regulação emocional em maior e menor nível. Acho que a pedagogia trabalha mais com as crianças, com os adolescentes, e os recursos humanos vai acabar trabalhando com eu até brinco, uma regulação emocional 2.0, que com adultos que a gente já está, digamos, viciado em alguns trejeitos, em alguns maneirismos com as nossas emoções, e na hora que a gente chega na fase adulta, é muito mais difícil da gente identificar, da gente regular e da gente ter todo esse processo de regulação. Auri Nascimento perguntou o que você sugere para se utilizar como treino, para lidar com as nossas próprias emoções. Não vou dar spoiler, mas eu trouxe uma prática ou outra aqui para a gente conversar um pouquinho, porque ficar falando só de teoria é muito legal, mas eu gosto da prática também. Então eu trouxe uma coisinha ou outra aqui para a gente falar na prática. Deixa eu abrir de novo. Aí vem, eu acho que o melhor filme que já foi inventado na história dos filmes infantis, que é o Divertidamente, que vai mostrar esse processo de regulação emocional, pelo menos o começo do que a gente fala da regulação emocional, porque dependendo da onde a gente vai beber da fonte, a regulação emocional são vários passos, não é simples o fato de identificar e reconhecer as emoções, mas desde identificar até controlar as emoções, isso é todo um processo. E o Divertidamente, esse filme maravilhoso, adoro, inclusive tem os bonequinhos, eu esqueci de trazer. Ele vai falar bastante disso, principalmente para a gente encontrar qual é a principal característica daquela emoção. E isso vai falar bastante também do que aquela emoção quer dizer para a gente. E a gente pode considerar, de uma maneira geral, que a gente tem emoções básicas, ou emoções primárias, e emoções secundárias. Com criança, eu costumo brincar com a questão das cores primárias e das cores secundárias. Que através das cores primárias, que são a base de tudo, a gente mistura ali e tem todas as outras cores do universo. E com as emoções é basicamente a mesma coisa. E dependendo do autor onde a gente vai, da fonte que a gente vai procurar, a gente vai encontrar algumas emoções a mais ou outras a menos. Então, Divertidamente, ele vai tratar das 6 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo.
Mas dependendo do autor que a gente vai procurar, a gente vai encontrar também a surpresa como emoção básica, e alguns autores vão trazer também o amor como emoção básica. Eu gosto muito dessa ideia do amor como emoção básica também, porque se a gente for olhar, acaba sendo que é uma base de todas as outras coisas. E cada emoção, ela tem a sua função e um objetivo quando ela aparece. E aí a gente pode distinguir entre emoções que estão ligadas a uma reconstituição do nosso laço social, aproximação de laços afetivos, que é no caso da alegria, por exemplo, se a gente for contar na lógica do divertidamente, que é a alegria. Se a gente for contar o amor também, ela está ligada a essa aproximação de laços afetivos. E só deixa eu colocar o notebook para carregar. Pronto. E as outras emoções, o medo, o nojo, a raiva, a tristeza, elas estão ligadas. Acabei de ver que eu não coloquei a tristeza aqui, ó. Erro meu. Coloquei o amor, não a tristeza. Essas outras emoções, elas estão ligadas a muito mais a basicamente proteção da nossa vida. Então, enquanto a alegria, ela tá ali pra gente, tem como uma função básica a gente juntar laços sociais, eu até costumo brincar com as crianças, ninguém gosta de ficar com uma pessoa muito triste, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa muito medrosa. O amor, a alegria, ela vai nivelar todos esses laços. E o amor também, mas no sentido mais de demonstração desses laços e de, literalmente, da manutenção deles. Então, eu consigo fazer uma manutenção desses meus laços sociais, sejam eles de amigos, de família, a partir do momento que eu expresso que eu gosto deles. E quem vai fazer essa função, basicamente, é o amor. E enquanto as outras 4 emoções aqui do Divertidamente, elas vão proteger a nossa vida de eventuais perigos. O medo, por exemplo, é um dos mais clássicos da vida. Ele vai proteger a gente de que a gente seja morto, basicamente. Então, ele vai aparecer em situações onde a gente tem um perigo em potencial. Aí entra o grande macete do medo. Esse perigo pode ser real, como se debruçar numa janela do 10º andar, como estar na frente de um tigre siberiano, ou de um leão, passar 2 caras numa moto. É um medo recente, mas irreal nosso, como em situações de medo imaginário, onde a gente imagina alguma situação que pode trazer um risco para a nossa vida, como uma apresentação, um novo dia no emprego, por exemplo, aí vem a turma de RH, a própria entrevista de emprego pode trazer essa sensação de medo, de ansiedade, que acaba sendo uma vertente do medo, porque por trás ali, essa emoção está querendo dizer para a gente que alguma coisa não está muito certa. A gente tem que tomar cuidado, porque, em linhas gerais, a nossa vida está em perigo. O nojo, ele tem basicamente a mesma função do medo, só que ele vai proteger a nossa vida de proteger a gente, que a gente se envenene de alguma forma. Então a gente vai ter nojo de coisas que não parecem vistosas à primeira olhada. Tipo, criança vai olhar um brócolis e, a nível de informação, quando desenharam Divertidamente, a nojinha foi desenhado para parecer um brócolis. Então, se a gente olhar, ela tem meio que um formato de um brócolis, ela se assemelha bastante a um brócolis. Que a gente olha para aquela situação e a gente vê, tipo, aquilo pode ser não legal, eu posso passar mal com isso. Logo, a primeira reação é tirar aquilo da minha frente, que é o nojo. Mas o nojo também, ele tem uma função muito legal de proteger que a gente se envenene física, que é nos casos que eu estava falando, e socialmente. Então, do mesmo jeito que a gente tem nojo, eu, por exemplo, tenho nojo de bife de fígado, eu posso ter nojo de algumas atitudes de algumas pessoas. Então, o nojo está bastante ligado a uma manutenção de laços sociais, de coisas que a gente acredita, e aí a gente pode parar e pensar um pouquinho na gente mesmo e ver que
muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, a gente tem um certo nojo dessa pessoa, um certo desprezo, que é basicamente uma variação do nojo, uma certa repulsa daquela pessoa ou daquela atitude em específica. E isso é a emoção fazendo o seu papel mais básico, que é proteger a gente física e socialmente. Inclusive, essa frase de proteger física e socialmente é do Divertidamente, que eu já assisti tantas vezes, que eu acho que eu decorei metade desse filme. A raiva é uma das emoções mais difíceis da gente entender e até aceitar na nossa sociedade, justamente porque ela é uma emoção muito externalizante, ela é muito para fora. É difícil a gente ver uma pessoa que tem uma raiva contida, uma raiva para dentro. E esse é justamente o papel da raiva, é externalizar aquilo que não está sendo muito legal, que não é certo. Na visão da pessoa. Então, basicamente, quando a gente está com raiva, a gente pode perceber lá no fundo que a raiva está querendo dizer para a gente que a gente está sendo incompreendido, que aquilo não está certo, que aquilo que aquilo que está acontecendo não é justo para a gente de acordo com o nosso ponto de vista. E aí a gente pode ver e a forma como a gente vai reagir com essa raiva que vai mostrar muito bem como a gente está lidando com as nossas emoções de uma maneira geral. Porque a gente pode sentir todas as emoções. É super normal a gente sentir todas essas emoções. Costumo até brincar que as nossas emoções são como a nossa vontade de ir no banheiro fazer xixi. A gente vai sentir, não adianta a gente tentar suprimir. Aí vocês podem até pensar quantas vezes vocês tiveram vontade de ir no banheiro, mas tinha uma aula importante ou uma reunião que vocês não conseguiram levantar para ir no banheiro e parece que toda a sua atenção, toda a sua... o seu corpo está voltado para a sua bexiga ali, para aquela coisa de que você precisa ir no banheiro agora. Com as emoções é a mesma coisa. Quanto mais a gente tenta suprimir elas, e até eu trago um estudo um pouquinho mais pra frente bem legal que fala sobre isso, quanto mais a gente tenta suprimir aquela emoção, mais aquela emoção ela vai ficar protuberante, mais ela vai aparecer na nossa frente. Deixa eu parar aqui de novo para olhar vocês, ver se tem alguma pergunta, e falo da minha amiga tristeza, que é uma das melhores emoções que existem. Alguma dúvida, alguma coisa? É muita informação, é muita emoção, é muita função, mas eu vou deixar algumas referências no final. A Ivone até comentou, terapia cognitiva, inteligência emocional, gestão emocional estão ligadas. Sim, eles estão juntas. Na verdade, são terminologias diferentes. Eu, pela primeira vez, eu estou lendo inteligência emocional do Goleman, mas se a gente olhar o inteligência emocional, ele nada mais é do que uma divulgação científica de tudo aquilo que o Darwin começou a falar quase 200 anos atrás, que a gente usa como base na própria psicologia. A gestão emocional tem alguns autores, se não me engano, o Augusto Cury, ele tem um programa de inteligência emocional para escolas e para empresas, eles vão beber da mesma fonte. Se a gente olhar, e é uma prática que, sei lá, acho que a gente está mais envolvido com literatura, com levantamento bibliográfico, a gente tem um costume maior de olhar as referências, e se a gente for olhar as referências são as mesmas. Darwin, Antônio Damasio, todos aqueles autores que já estão acostumados a falar de todas aquelas situações, de todas aquelas emoções, de todas aquelas... toda aquela teoria, mas de uma maneira diferente. E se a gente for olhar, no fundo, é a mesma coisa. Vamos abrir aqui de volta. E, por último, não menos importante, e eu deixei ela por último de propósito, porque quem assistiu Divertidamente sabe que o filme é basicamente um ódio sobre a tristeza, tipo, vamos falar sobre a tristeza na nossa vida, e a função que ela tem. E a função, basicamente, da tristeza é fazer a gente refletir as nossas atitudes. Então, a gente pode perceber que toda vez que a gente está triste, que a gente está mais para baixo, essa emoção é a tristeza que prevalece. Espera
conseguindo abrir aqui. É... Não estou conseguindo abrir meu slide, mas tudo bem. Mas eu vou falar quando eu tenho. E toda vez que a gente tem tá mais reflexivo, tá mais pensando nas nossas atitudes, basicamente, a gente pode perceber que tem um quê de tristeza ali atrás. A gente relaciona muito a tristeza com casos de depressão, com casos de com choro, porque é justamente uma manifestação mais característica da tristeza. Se eu estou triste é porque, basicamente, algo de errado não deu certo e, de alguma forma, eu fico remoendo o que poderia dar certo, o que poderia acontecer ali, e a emoção que geralmente prevalece é da tristeza, e isso se manifesta muitas vezes em choro ou vamos dizer, em reminiscências, em ficar pensando no que eu fiz e ficar o que eu vou fazer com aquilo. E o legal de todas as emoções é que a tristeza acaba sendo uma das mais importantes. E isso eu acho que divertidamente dá uma desviada de atenção, porque ela coloca a alegria e a tristeza como as mais importantes, e as outras parecem que são secundárias, mas na verdade todas têm o seu nível de importância. Mas a tristeza é uma das únicas emoções que elas vão fazer a gente mudar o nosso comportamento. Se a gente não sente tristeza de nenhuma forma, é muito mais difícil a gente mudar o nosso comportamento dali para frente. Porque o medo vai me proteger, o nojo vai me proteger, a alegria vai expressar o que eu sinto, o amor vai expressar o que eu sinto, a surpresa vai expressar o que eu sinto, a raiva nem se fala, mas nenhuma vai parar e falar assim, oi, vamos pensar aqui no que está acontecendo? Vamos pensar no que a gente está passando nos últimos tempos? E a tristeza tem justamente esse papel. E justamente por isso, por ela ter essa coisa de a gente pensar em nós mesmos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, ela é uma emoção muito renegada, porque a gente tem o costume de não pensar no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, e principalmente a gente não pensa nas nossas próprias emoções. Tem uma primeira pergunta aqui do a pandemia dos problemas emocionais podemos dizer, na verdade, ocorreu foi um contexto só de reforço sobre os emocionais sem ser basicamente, sim e não. É que quando a gente vai falar do contexto desse social, de pandemia, a gente vai envolver não só coisas que fogem da nossa alçada. E a gente pode pensar que são brasileiros, que todas as pessoas aqui são brasileiras, têm origem, moram no Brasil, e a gente, na verdade, a gente é uma cultura muito sociável, muito amigável, muito sensitiva em muitos pontos. E quando a gente está... Quando a gente viu, de repente, obrigado a comprar dentro de casa, é como se a gente reengasse a nossa cultura. Tipo, todo mar, por exemplo, iria cada caminhão, toda sexta-feira, domingo, começar a fazer, de repente eu sou mais, coisa que tem que fazer, eu estou eliminando aquilo. E aquilo que às vezes a onda é uma coisa que eu não consigo controlar. Então, uma coisa em casa, porque eu tenho seminário para entregar na feira, exemplo. Uma outra coisa é ser obrigado a carregar a casa com uma família já determinada. Isso vai trazer uma certa coisa o que está acontecendo? Você está em perigo? Que emoção você tem que sentir nesse momento? Porque eu tenho de todas as pessoas aqui, de quem tem presença nessa resolução de uma situação de isolamento social que a gente foi obrigado a ter, foi assim, um pouquinho mais na escola. Foi um caso bem interessante
gente tem hoje. Então, a gente não tem uma menor base, aí volta da vida, a gente não tem uma menor base quando a gente tem uma situação de isolamento social, situação que tem que ficar isolado, para a gente se referenciar. Então, vamos dizer, eu que tiveram a Segunda Guerra, pouco tempo, a Guerra Fria, situações que acontecem mais doentes, que tem isolamento, ele veio com empatia, não é uma coisa social, é muito fácil eles terem recursos de lidar com o isolamento que a gente. A gente é cultura de lado. Acabando e quando entra no contexto de obrigado a fazer isso, a gente não tem palavras para se fazer essa memória e a gente nunca e isso às vezes vira de emoções. O que você tinha aqui agora? Uma hora eu raiva porque eu não vou sair, uma hora eu vou ficar triste porque eu não vou sair, eu vou começar a pensar na vida, uma hora eu vou ficar alegre porque eu vou ficar uma dia, e isso vai virando uma montanha-russa de emoções até o momento em que uma emoção levada a ser cada uma memória. Então, só falar, essa noção do coronavírus que está sendo gente obrigada a ter um novo isolamento social por 6 meses, mas olha tempo. Mas vai ser muito mais fácil a gente ter essa memória, essa base, porque a gente já viu aquilo, os brasileiros já se acostumou com aquilo. Embora eu tenha vivido nas últimas décadas, eu tenho aquela base atrás. Então, aquela coisa gravada no final, e na hora que a situação, tipo, isolamento social, tipo, então já sei o que eu fazer, mas vai ser um pouco mais fácil para me adaptar às vezes. É meio complexo, mas deixa eu lembrar que eu gravei vídeo para isso, não, 3 anos, sobre o que aconteceu no nosso cérebro, comportamentos em tempo de pandemia. Quando sentimos qual é o nosso medo? É o meu medo que a gente foi na empresa sempre traz. O medo de não vai errar, o medo de que o meu Deus se sente, o medo de que eu não vou atingir a expectativa, por exemplo, daquela vaga, eu não vou conseguir fazer aquela hora. Então, sempre olhar o que essa pessoa quer dizer diante a medo. E eu tinha uma informação muito sensível. Quando eu não vi as outras respostas relacionadas a medo, não entendi como assim, como eu não dormi. Talvez se você der ideia que eu me dá aqui. Oi. Eu também tenho uma indagação aí, se possível. Sim. Mais uma curiosidade, né? Eu até abri o livro aqui para te perguntar. Nas suas pesquisas, nas suas pesquisas, né, de neuro, pelo que você já passou para a gente aqui até agora, pelo entendimento que eu estou tendo, houve alguma descoberta ou algum momento te aguçou alguma curiosidade de algum ensinamento oriental que abordar milenar, no caso assim, chinês, indiano, que não querendo entrar em conceito religioso, mas em questão de ensino oriental. Você já viu alguma coisa que, vindo da Índia, por exemplo, ou da China, que abordasse isso que você falou de emoção, né, de sentimentos, né, voltado para isso? Que nem, por exemplo, esse é o livro que eu tenho aqui, Vida, né, um enigma, uma joia preciosa, e aqui ele traz esse conceito, esse princípio oriental, que são 10 no caso, que você pratica no ambiente, que você vai estar naquele ambiente conforme as suas emoções, mais ou menos isso. E ele denomina como 10, sendo os 10 assim, são 10 mundos ou 10 estados de vida. O estado de vida elevado ou o estado de vida baixo, sabe? Essas condições de emoções. Por exemplo, o primeiro ele diz que é estado de inferno, que é aquela pessoa ignorante, pessoa bruta, aquelas pessoas que manifestam esse tipo de emoção, que é uma emoção, né?
O segundo é o estado de fome. Não é a fome gula, é a fome de egoísmo, sentimentos pessoais, sabe aquelas coisas que só se preocupa com você? Esse é o segundo. O terceiro é o estado de animalidade, que é aquela pessoa que também estado de vida baixo, sabe? Que não tolera o outro, não tem esses princípios de tolerância com o outro, está no estado de vida de animalidade, sabe? É o terceiro. O quarto é o estado de ira. Ira mesmo, raiva. É uma condição de vida também, estado de ira. O outro é o estado de tranquilidade. Tudo bem, está tranquilo. E o sexto é o estado de alegria. O sétimo é o estado de erudição, né? Que nós estamos, é o estado que nós estamos tendo aqui agora de absorver conhecimento, sabe? Erudição. E que a gente sempre aprende, né? E o oitavo é o estado de absorção, que também é algo parecido, né? De absorver também. O nono é o estado de altruísmo, aquele que o estado de vida já começa a se elevar, de estado de baixo para estado elevado, né? E o último é o estado de sabedoria, que você tem uma sapiência enorme, que você tem conhecimento de todos esses estados, né? E você evita de deixar que sua condição de vida caia. E você falando isso me remeteu a esse pensamento, a esses princípios, né, orientais aqui. Alguma vez você se deparou com isso? Não, é novidade? É uma curiosidade minha só. Eu percebo que, desculpa, né, que eu percebo que esses ensinamentos orientais, eu não sou psicólogo, né, não sou da área, não sou neuro, mas as leituras que eu faço, eu percebo que dentro da psicologia, essa semana mesmo eu estava lendo algo aqui de psicologia, está até aqui atrás do livro, que estava falando de consciências, de emoções, e eu vi que não é que bebeu da fonte, não é isso, mas eu vi que às vezes é algo que tem a ver, tem relação. Não sei se você já se deparou com alguma situação dessa aí. Desculpa, né? A minha intervenção. Essas nomeações específicas que você está dizendo, eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Eu acho que eu já tinha ouvido, não na teologia, mas eu já tinha ouvido, mas ultimamente tem muitos estudos que a astrologia vai beber muito não das religiões mais orientais, mas das filosofias mais orientais. Então, eu não sei dizer, eu adoro a Afonso Cohen, não sei se todo mundo conhece, eu adoro ela tenho paixão por ela já é um santista, porque aí eu falo muito do que ela fala, aí contém dentro de psiquiatria de textos. Então, tem livros, eu vou pegar livros que eu tenho na estante, tem livros que eles falam exatamente isso, de como várias emoções vão viver agora, como trabalhar essas emoções em uma filosofia bem difícil, no caso dela, ou uma filosofia de uma coisa mais voltada para a Índia, então mas a teologia ultimamente ela vem muito da parte mais filosófica, mental, principalmente nas técnicas de meditação, como a excelência para autoconhecimento e a auto-regulação das emoções. Então, se a gente for ver atualmente qualquer livro de psicologia recente, principalmente da terapia positiva, a gente vai ver um exemplo na filosofia, por exemplo. Que vai trabalhar todas essas características da referência
e evidências. Então, a gente consegue ter diversos estudos de melhora significativa do paciente, dos ensaios clínicos e meta-análises bibliográficas sem contar justamente o tema do poder da meditação. Por exemplo, como ela vai avaliar o nosso cérebro, como ela vai trazer de consciência maior e de uma autorregulação emocional. Então, já estava praticado, acho que a definição que ela falou aqui é uma definição mais espiritual, mais falando uma coisa um pouco mais religiosa, mas não que tenha muito valor. Eu estou muito de cagaço disso dos pacientes, a meditação de emoções, ele até brinca, ele é budista, então a gente pode tirar a parte da filosofia da religião e pegar as práticas. Porque se a gente for olhar a prática, é a mesma coisa do que eu pegar o áudio da imagem. Eu só estou tirando a parte religiosa da coisa. Porque não tem intenção, sabe? Só vai ajudar todo mundo com o que eu vou fazer. Seja a pessoa seja ela como for. Essa pergunta da teoria de psicanálise porque ela é muito complexa. Vocês estão vendo? E aí vem o cérebro, que acredito que atualmente a gente entende o que se passa na nossa vida, a gente entende o que está passando no cérebro. E aí eu não vai explicar isso com detalhes para quem conhece o cérebro, ver várias relações com a relação, com memória, com personalidade, a gente vê bastante como isso explica muita achada biológica, muitas pontos biológicos da nossa vida. E basicamente, como as emoções elas estão no nosso cérebro, não só o nosso cérebro aqui, não sei o quê, mas essa sensação vai falar em duas áreas específicas, ou dois conjuntos de áreas do cérebro. O sistema límbico, que fica exatamente dentro do nosso cérebro, então tem uma anatômica, basicamente quadrada aqui no meio, os dois hemisférios, o hemisfério direito, esquerdo, e entre esses dois hemisférios, bem na parte central do nosso cérebro, tem um sistema de áreas que vão exatamente na identificação dessas emoções, que é o sistema límbico. São várias áreas, e cada uma tem uma função específica, que eu acho que não vale a pena, mas eu deixo uma referência aqui para que vocês quiserem. E a corteza frontal, que é a nossa parte, digamos, racional do cérebro, essa parte bem dentro do cérebro, bem aqui do lado das têmporas, essa parte mais quase essa parte da frente, e vai tratar dessa parte racional. Então, quando a gente tem uma observação do divertimento que aparece, vai lírica do nosso cérebro, a parte mais emocional, mas também é a parte frontal. E o que a gente encontra na neurociência, na neurologia, sobre essa relação. Que muitas pessoas têm uma dificuldade de relação às emoções, ela tem dificuldade na comunicação entre a língua e a parte frontal do cérebro. Mas isso não é uma ciência, isso é apenas uma dificuldade de percurso que a gente tem, e cada uma coisa chamada maioria da sociedade, que é capaz de se moldar novas relações, compreende que a gente pode consegue ter esse sistema de comunicação mais rápido, que é
que é justamente essa regulação emocional. Meu projeto de 40 atrás, quando eu me especializei em terapia cognitiva, eu fiz uma monografia sobre como a terapia cognitiva, ela muda através da dela a forma do nosso cérebro. Então, nosso cérebro continua no mesmo formato de tiro, mas ele é formato de células, neurônios, e a aplicação dos neurônios através da terapia cognitiva, ela vai mudar a forma como esses neurônios se comunicam. Então, a gente pode ver como se fossem várias linhas, várias vielas dos três do nosso cérebro. E cada vez que a gente faz mais informação, se a gente tem um comportamento de uma determinada forma, a gente vai fazer o nosso cérebro lá de uma direção. Ele siga uma rota. E como tem a gente forçando ele vai para a rota anterior, ou uma rota caso necessite. E vai acontecer sempre na habilidade de leitura. Então, a gente tinha na escola, ou agora, por exemplo, isso agora. Que eles entendiam sobre emoções, estavam seguindo uma rota, um caminho. Então, o neurônio 1 ligava com o 2, ligava com o 3, ligava com o 4, chegar na nossa memória e guardar lá. Agora, com novas informações, a gente está fazendo uma nova rota. E às vezes, quanto mais a gente vai repetindo isso, mais prática a gente vai fazer, vai tendo naquilo, mais proficiência a gente vai tendo naquilo, até o momento em que essa rota vai automático. Basicamente, essa vielinha vira uma autoestrada, e quando a gente fala de regulação emocional, falar de habilidades de alfabetização, ou habilidades preditoras de alfabetização, vai falar sobre recrutamento e seleção, ou saúde mental do trabalho, essas informações chegam de pronto. Porque essa via foi tão pisada, passaram tantas vezes por essa via, que a gente vai chegar, a gente vai bater o olho e falar, tipo, tá, é isso. Então, com a própria regulação emocional, a gente vai conseguindo chegar aonde a gente precisa chegar, e tendo essa comunicação entre a parte límbica, o uso desse lado do cérebro, que é bem aqui no meio, com a nossa parte mais frontal, que é a nossa parte mais racional. Aí eu já respondo as perguntas aqui, só vou terminar esse tópico, senão eu vou perder. E eu deixo um artigo muito legal, se vocês quiserem printar a tela, é a hora. Que é um artigo, ele não é tão novo, mas ele é um artigo muito bom, que ele vai falar justamente sobre a neurobiologia das emoções. Que ele vai falar todas essas situações, eles vão explicar quais são as emoções, para que elas servem, aonde que elas funcionam, em que parte específica do sistema límbico ela está lá. Então vai ter fotos de coloridas, aonde está essas emoções, aonde elas atingem. Eu acho bastante legal, porque ela vai explicar bastante primeiro a regulação emocional, que é o que está acontecendo no nosso cérebro, e quais são as áreas relacionadas, para a gente não achar que a gente está numa situação mais descontrolada, que o nosso cérebro não tem controle. Na verdade, ele tem, e muito. É a gente que não tem esse controle do que está acontecendo no nosso cérebro. E a partir do momento em que a gente tem o controle desse processo, e isso é uma coisa que a gente explica em terapia, inclusive, a partir do momento que a gente tem controle, a gente sabe o que está acontecendo no nosso cérebro, que sentir medo não é descontrole, e sentir tristeza não é fraqueza, por exemplo, a gente começa automaticamente a regular um pouco mais as nossas emoções. Então, a própria informação sobre as emoções vai trazer um certo nível de regulação emocional. Aí vem só um complemento. O que eu provavelmente já devo ter falado. Uma vez tomado por uma extensa expressão emocional, que é quando a emoção está mais em voga, o nosso cérebro não consegue distinguir se o que está acontecendo é real ou não. E vai preparar o nosso corpo para reagir àquela emoção.
Foi o que eu disse lá na frente, lá atrás sobre o medo. O medo pode ser um medo de tem um tigre na minha casa, tem um ladrão na minha casa, ou estou inseguro porque eu tenho uma palestra para fazer. O nosso cérebro ele vai interpretar da mesma forma. Então, e a gente trazendo isso para a prática, para uma coisa mais racional, e aí as técnicas de meditação elas vão ajudar um pouco mais nisso, a gente vai conseguir identificar de que aquele medo, na verdade, é um medo completamente racional. Deixa a moto passar. Passou. Que aquele medo é irracional e automaticamente a gente começa a lidar com aquele medo de uma outra forma. Ou qualquer emoção que aparecer. Dificuldade de regular emoções trazem dificuldades em diversas funções cognitivas básicas para a nossa vida, como memória, atenção, funções executivas, linguagens, entre outras. E aí a gente pode ver o quanto que a gente, quando tomado por uma emoção, a gente para de pensar, basicamente. A gente começa a olhar para aquela situação e não ver o que realmente está acontecendo. Que, na verdade, o que está acontecendo é o nosso cérebro está tão pilhado em proteger a gente ou em mostrar para a gente que aquilo não está legal, que a gente tem que repensar aquilo, que a gente acaba não pensando racionalmente. E quando a gente para pensar racional, a gente vai ver que o problema era muito mais simples de se resolver e a gente fez literalmente uma tempestade de um copo d'água. Mas isso é uma coisa que a gente faz com treino, psicólogos não estão salvos disso, a gente faz tempestade de um copo d'água também. E esse processo ele vai ajudar bastante. Deixa eu responder aqui as perguntinhas, tem várias. Quais os benefícios da meditação? Quem perguntou foi a Thalita. A Thalita eu não estou vendo aqui. Mas são inúmeros. Eu acho que não existe um malefício à meditação, porque ela vai ajudar a gente, em termos biológicos, ela vai ajudar a gente a oxigenar o nosso cérebro. Então, o ar que a gente vai entrar, que é mais compassado na respiração, na meditação, quando a gente controla a nossa respiração de uma maneira mais consciente, ele vai passar para uma visão, ele vai oxigenar o nosso cérebro, e oxigenando o nosso cérebro, a gente vai conseguir passar a informação de uma maneira mais funcional. Então, o simples fato de respirar fundo já vai trazer um nível de regulação emocional para a gente. O dia que eu falei isso para minha avó, ela quase me bateu, juro. Que ela falou, eu tô muito ansiosa, o que eu faço? Eu, vó, respira fundo. Ela, não. Sua mãe não pagou curso de graduação para você falar para os pacientes respirar? Isso é um despautério. Despautério não acho que não tem nem a palavra. Isso é um absurdo. Que você está falando isso, aí até eu explicar para minha avó todos esses benefícios de respirar fundo, que vai oxigenar o cérebro, que vai fazer com que a gente pense melhor, ela já tinha me excomungado já. Não tem culpa também. Então, e tem um livro, não, 2 livros muito bons que vão falar sobre isso, que um chama Atenção Plena, não lembro o autor, mas é uma atenção plena, e a capa é uma flor de. Não é uma flor de lótus, gente, qual é o nome daquilo? Um dente de leão, que vai falar sobre os benefícios da meditação e tem algumas atividades práticas. Tem um livro, esse eu confesso que eu não cheguei ali até o final, mas já me falaram bastante, eu li alguns trechos, que é 20 lições para o século XXI, do Dorval Harari. Não sei se o nome dele é assim, mas é um livro que fala que a solução nossa vida é basicamente a meditação, que a meditação nada não muito e acredito que procede. Aí vem, depende do que a gente está dizendo ansiedade.
Porque do mesmo jeito que a ansiedade ela é uma emoção derivada do medo, a gente tem que entender que a ansiedade ela tem uma função ali também. Por exemplo, o medo ele tem como mecanismo base proteger a nossa vida, e a ansiedade ela vai estar ali para alguma coisa que não pode dar certo. Então, através da ansiedade, eu vou me precaver para uma coisa que pode não dar certo ali na frente, ou que eu tenho que tomar mais cuidado para aquilo que vai acontecer. E isso no nível adequado de ansiedade. Inclusive, eu tinha uma paciente, criança, que ela falava, eu tenho uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim. Quando eu tenho uma ansiedade boa, eu espero que alguma coisa legal vai acontecer, eu me protejo. Quando eu tenho uma ansiedade ruim, eu travo e não consigo fazer nada. Que na verdade é quando o medo está num nível exacerbado que a gente não consegue processar racionalmente sobre essa emoção. Então, o que geralmente acontece com as crianças atualmente é que, não só com as crianças, mas a gente está num nível de que as informações passam muito rápido. Então, eu estava discutindo isso com uma amiga hoje. Tipo, às vezes eu trabalho o dia inteiro, eu perco um meme que surgiu na internet. E aí eu me sinto a pessoa mais velha do mundo, apesar de ter 20 e poucos anos, de não ter acompanhado um meme, que até então era uma coisa normal para mim. Então a gente sempre tem, e na sociedade de hoje, inclusive, até nos jornais, a gente tem que estar sempre atualizado com o que está acontecendo. E essas informações acontecem muito rápido, e quando a gente perde a informação, pode vir essa sensação de ansiedade de que a gente está perdendo informações, que a gente está perdendo coisa, de que o mundo gira muito rápido, a gente tem que tentar acompanhar o mundo com tudo que está acontecendo, com todo o turbilhão de informações que a gente vem tendo no nosso dia a dia. E isso pode trazer algumas características de ansiedade, principalmente para as crianças que já nascem nesse mundo, acho que nem 2.0, mas 3.0, onde aí os pedagogos podem falar até melhor, não sabem mexer segurar um lápis, mas sabe colocar um vídeo no YouTube, que é o nível da informação vem muito mais rápido. Aí a Noélia pergunta, gostaria de saber se uma criança de 18 meses, 1 ano e meio, ao ouvir um não, ela se joga e começa a se bater, e principalmente a cabeça na parede. Essa criança precisa de tratamento, tipo, oi, criança. Tá. 18 meses, 1 ano e meio, informações chegando. Basicamente, 1 ano e meio, ela já tem um conhecimento ali da palavra não. Deixa eu só colocar uma almofada aqui nas minhas costas. Ela já tem um conhecimento da palavra não. Mas a forma como ela vai lidar com essa emoção é que vai dizer muito se ela precisa de tratamento ou não. Eu ficaria um pouco em dúvida, dependendo do nível que essa criança faz isso. Porque, por exemplo, não, ela tá aqui em cima, eu tô vendo você. Eu não associei o nome. Se ela é uma criança que ela faz, aí a gente tem que ir para um âmbito que é mais comportamental. Ô, professor, deixa eu explicar, então. Ela é uma criança que ela não pode falar não para ela, que ela se bate a cabeça na parede com a mão para não machucar, porque ela bate a cabeça. Ela bate na pessoa, assim, quem estiver perto dela. Eu tô assim, pasma. Ela é neta de uma amiga minha. Eu fico só olhando e vendo a reação. Eu falei, isso não é normal, não. Tá. Normal realmente não é, mas não vou dar nenhum diagnóstico, até porque eu não tenho talento para tal. Mas aí a gente tem que ir para um âmbito um pouco mais comportamental e entender qual que é a função desse comportamento. Porque se ela chora e bate a cabeça na parede e consegue o que ela quer em seguida, por exemplo, você não vai comer o chocolate. Eu vou lá e bato a cabeça na parede. E ela consegue o chocolate, ela aprendeu que a forma dela conseguir o que ela quer é bater na cabeça na parede. E isso é uma maneira que ela encontrou para conseguir o que ela quer. Então, para ela é super funcional. Então, ela pode se machucar para conseguir o que ela quer. Agora, se
machuca propositalmente, sem ter nada em troca, sem ter essa função de conseguir o que ela quer ou chamar atenção, aí é uma coisa que tem que ser olhada um pouco mais de cuidado para saber É esse lado aí que eu quais são as estratégias que estão por trás desse comportamento. E o que pode ser feito para ajudar essa criança, porque normal assim, concordamos que não é muito. Aí o André, sou terapeuta acupunturista, eu odeio essa palavra que eu nunca sei falar, especializado em medicina tradicional chinesa, e neste ramo todas as sintomatologias físicas estão correlacionadas aos órgãos. Assim, são patologias do fígado, manifestam-se como ira, raiva, patologias do pulmão desencadeiam como ansiedade, sem motivo aparente. Desculpa. Depressão se manifesta como sintoma anterior de diabetes, ou seja, meditar eleva a regulação, inclusive, das fisiopatologias. Super recomendo. Conheço um pouquinho de acupuntura, mas não muito, mas tem uma relação bem legal com meditação, até com a própria psicologia, a própria terapia tradicional, inclusive tem pacientes que, quando gostam e já fazem acupuntura e fazem bem para eles, não é uma coisa que exclui outra, dá para fazer tranquilo, assim como a auriculoterapia, que é das sementes, eu brinco, tem até alguns colegas meus que não gostam, mas eu tenho um difusor de aroma na minha sala, que sempre está fedendo a lavanda, porque dizem que a lavanda reduz os níveis de cortisol, reduz a ansiedade, então sempre, minha sala sempre está cheirando lavanda, porque eu trabalho com muita pessoa impulsiva, muita ansiedade, então minha sala cheira lavanda, mas acaba como sendo um complemento legal para o que a gente vai trabalhar. E aquela coisa, se dá certo para uma pessoa, vai embora, siga a sua vida dando certo com aquilo. Thalita, crise de choro, se sentir inseguro, vai achar que ser esquecido pode ser um problema de ansiedade? Pode. A fase clássica do psicólogo, pode, mas depende. Se o psicólogo não fala depende, ele fez a formação errada. Porque, na verdade, os sintomas é uma forma daquilo se manifestar. E, na verdade, não necessariamente quer dizer realmente uma coisa. Aquela coisa que a gente tá querendo realmente mostrar. Por exemplo, nossa, lembrei de aulas que eu tive de depressão infantil, que muitas vezes a depressão em crianças não é manifestada com tristeza, mas sim com raiva. Então a gente às vezes vê uma criança muito furiosa, muito raivosa, muito reativa, e ela na verdade ela está triste, ela só não consegue identificar ou aceitar aquela emoção que está acontecendo ali dentro dela. E ela acaba manifestando de uma outra forma. E se a gente for tratar essa depressão como um transtorno explosivo, ou uma hiperatividade, ou uma explosão de raiva, a gente não vai estar tratando o que realmente está acontecendo. A gente vai estar tratando o sintoma, não a causa. Mas pode ser que está relacionado à ansiedade, pode ser qualquer outra coisa. Eu costumo dizer, pode ser tudo e pode ser nada. Acho que uma avaliação mais fiel a gente consegue identificar o que pode ser, o que não pode, mas são sintomas bem característicos de ansiedade, sim. Sueli, a ansiedade traz a depressão? Então, é que metodologicamente, depressão e ansiedade são coisas completamente opostas. Enquanto a ansiedade é um aumento de neurotransmissores XYZ no nosso cérebro, uma baixa de função executiva de XYZ, a depressão é completamente o contrário disso. Mas tem autores e tem teorias que defendem que a gente pode ter os dois, ansiedade e depressão. Eu fico com as minhas dúvidas, porque biologicamente falando, praticamente ter, vamos dizer, é uma loteria genética muito boa, ou muito ruim, depende do ponto de vista. Porque é praticamente ter, sei lá, vamos pensar, duas doenças muito graves. Ter câncer e Alzheimer ao mesmo tempo. A chance de ter é muito.
muito pequena, porque se tratam de coisas completamente opostas. Qual a causa da crise de ansiedade? Tá, essa eu vou deixar um pouquinho mais para frente também, porque é bem legal. E depois, eu vou explicar a causa da crise de ansiedade, mas depois eu vou deixar no meu Instagram, eu fiz um vídeo também explicando o que acontece numa crise de ansiedade, que é muito legal também. Que foi justamente a minha monografia da pós-graduação. Foi mecanismo neural, foi toda essa questão do cérebro voltada para a crise de ansiedade. Vamos abrir aqui. Travou, pera. Não era para dar spoiler do meu divertidamente bonitinho. Aí o que a gente trouxe de uma coisa um pouco mais prática para a gente regular nossas emoções. E aí não é muito fácil de entender esse artigo, mas ele é ótimo, que eu trago ele aqui, ele é maravilhoso, que ele vai falar justamente de como a gente, da forma como a gente vai lidar com essas emoções, de como isso vai afetar o nosso cérebro. Então tem diversos estudos de imagem, de ressonância magnética, que vai falar justamente disso e mostrar por A mais B de ativação, hiperativação do nosso cérebro. E em aceitação daquela emoção, aí vem o que o Marx falou, de uma coisa mais uma visão um pouco mais oriental, de uma filosofia mais oriental, de vamos aceitar aquilo que eu estou sentindo, não vou lutar com aquela emoção. Preocupação, que é que fica remoendo aquela emoção, a que a gente tenta mandar ela embora, mas ela fica aqui corroendo a gente. E a supressão da emoção, que a gente tenta não sentir ela. Em ansiedade generalizada, que é a ansiedade em um nível mais grave, onde a gente tem medo de várias coisas ao mesmo tempo. E o que esse estudo mostra pra gente? De que as estratégias de aceitação, eu aceitar que eu estou sentindo aquilo e não lutar, uma coisa aí a gente tem que diferenciar. Uma coisa é eu aceitar no sentido de renegar aquela emoção. De negar que aquela emoção está aparecendo, que isso é supressão. Mas aceitar no tipo, ok, eu estou sentindo raiva neste momento. Não dessa calma que eu estou agora, né? Mas, ok, estou com raiva ou estou com medo, mas eu não vou deixar esse medo me dominar. Isso é uma sensação, é uma situação de aceitação da emoção. Não é muito fácil de fazer, já vou dizendo de antemão, mas a meditação ela vai ajudar muito, principalmente nessa situação. Estratégias de aceitação promovem uma menor ativação do córtex pré-frontal, ventromedial, é mais ou menos por aqui, em relação à supressão emocional e à catastrofização. Odeio essa palavra. Tem fono aí, pelo amor de Deus, eu vou te pedir uma fono. Em relação a outras estratégias. Então, entre eu aceitar uma emoção e suprir, eu vou gastar menos energia aceitando do que suprimindo. Como se, enquanto eu suprimo, eu vou gastar muito mais força para que aquela emoção não apareça. E se eu aceitar, eu vou gastar muito menos. O aumento da preocupação vai causar mais ativação da amígdala, que é um órgão principal do nosso cérebro em relação às emoções. Não é a amígdala daqui, é uma amígdala que é a amígdala que a gente tem no nosso cérebro, e do hipocampo, que é onde ficam as nossas memórias. Em relação às outras duas técnicas, que é a aceitação e a supressão. Então, a preocupação, ela vai buscar todo o tempo na nossa memória, que fica basicamente no hipocampo, uma parte delas, vai buscar completamente na nossa memória coisas para a gente se preocupar. Então, se eu estou preocupado, sei lá, com um filho em casa, ou sei lá, do que está acontecendo no cenário atual, olhei para a televisão ali, está passando o número de mortes do coronavírus, se eu parar para me preocupar com isso vai buscar sempre na minha memória, no meu hipocampo, situações para me preocupar. Isso vai virando um ciclo e vai ativar a minha amígdala, que ela serve basicamente para perceber o medo. Então, o medo está muito ligado ali na amígdala. Vamos dizer que a casa do medo é a nossa amígdala.
Então, vai ser meio que como um ciclo. Então, eu vou me preocupar, eu vou buscar na minha memória coisas para me preocupar, e isso vai ligar o meu medo e o meu sinal de alerta de que alguma coisa está errada. E a supressão emocional causa uma baixa ativação da amígdala, então eu não vou me preocupar tanto com aquela emoção, com aquela sensação de provável perigo, como se eu me desligasse daquilo, e um aumento da desregulação emocional em relação às outras duas técnicas. E aí eu estava até discutindo isso, e eu acabei de montar um post para o Instagram agora há pouco, de que adultos dos anos 90 eu acho que vão saber muito melhor que isso. No carros de som, daquelas mensagens de amor, juras de amor que tinham na década de 90, começo dos anos 2000, eu era criança naquela época, mas eu lembro. Basicamente, quando a gente quando a gente suprime a nossa emoção, seja ela de qualquer forma, é basicamente como se um carro de telemensagem passasse atrás da gente, dentro da nossa memória, e começasse a gritar aquela emoção pra gente. Então, quanto mais a gente tenta suprimir, mais desregulação emocional que a gente vai ter. E é uma das técnicas, é uma das estratégias que a gente tem mais tóxicas do nosso cérebro. A Anitta perguntou o que acontece no nosso cérebro de uma pessoa que sente muita raiva e estresse, mesmo em motivos pequenos. Não lembro agora o mecanismo da raiva, mas tem uma parte, provavelmente está ligado com a amígdala também, e é como se aquilo que a gente tivesse muito sensível àquela situação. Então, sempre que a gente tem uma emoção mais aflorada, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, uma ansiedade patológica, uma depressão patológica, que é a tristeza em seu nível maior, ela vai ter uma sensibilidade maior a sentir aquela emoção, seja ela qual for. Ou tristeza, ou raiva, ou medo, ou pânico, qualquer emoção. E qualquer situação vai ativar aquela área específica do cérebro. Por exemplo, o medo, ele vai ativar a amígdala. Então, se eu estou aqui e eu penso, tá, a Anitta está rindo aqui, eu estou te vendo. A Anitta está rindo aqui, será que é alguma coisa comigo? A minha amígdala já vai ficar tipo, meu Deus do céu, ela está rindo de você. Se protege, pensa no que você vai falar para não falar bosta. Então, é como se eu ficasse muito mais suscetível a estímulos do ambiente que até então uma pessoa que tem um estresse regulado, moderado, não perceberia. Entendeu? Mais ou menos, conseguiu entender. Aí vai basicamente da área específica do cérebro, mas é basicamente essa hipersensibilidade. É o que na área a gente chama de hiperativação. Ela está sempre pronta ali, pronta para atacar. Como já dizia... Não lembro a música, mas tem uma que fala, estou preparado para atacar. Eu acho que a ansiedade e a antecipação dos fatos que... Não entendi. Se a pessoa operou as amígdalas, como se manifesta? Aí vem a diferença. A amígdala, que a gente tem a amígdala aqui, que tem uma questão mais hormonal, e a amígdala que a gente tem no cérebro. Se a gente operar a amígdala, a gente não vai sentir emoções, principalmente medo. Mas a amígdala mesmo, a amígdala que tem aqui, não sei, não vai acontecer muita coisa em relação ao processamento emocional, justamente porque são áreas completamente diferentes. Quando se compram compulsivamente, está ligado à ansiedade, fim de suprir uma necessidade ou vazio da pessoa sente. Aí vem a frase clássica do psicólogo, depende, tudo é variável. Depende o que ela está tentando fazer ali com aquela emoção. Geralmente, a compra compulsiva, isso a gente pode perceber que aumentou em algumas pessoas na quarentena, tá ligado a uma compensação, digamos, de alguma coisa ali que vai depender de pessoa para pessoa. Eu assumo, eu comprei um jogo, um xadrez de R$300, 3 horas da manhã, numa quarta-feira de madrugada, porque eu tava com tédio. Então foi para suprir o tédio.
Tem pessoas que compram para suprir tristeza. Tem pessoas que comem para suprir tristeza. Ou para manifestar uma alegria, ou para manifestar uma raiva, e etc. Então depende do que aquela pessoa está tentando compensar ali na situação. Qual a melhor maneira de lidar com os maiores medos e frustrações? Terapia. Simples assim. Brincadeira, pero no mucho. Porque o que acontece? Geralmente, grandes medos, maiores medos e frustrações estão ligados a coisas que a gente tem ali dentro, mas é uma coisa muito grande que, sei lá, não é uma meditação que a gente vai fazer guiada por um aplicativo de celular que vai dar conta. É uma coisa que tem que ser mexida com calma, com cautela. A gente tem que ir tirando aos poucos. Porque senão vira uma coisa muito aversiva e a gente não vai querer ter acesso àquela emoção. Então, aí eu acredito que a terapia, mais do que as outras abordagens ou terapias alternativas, vai ajudar nesse processo. Justamente porque ela vai de uma maneira mais sistemática, digamos, mexendo na ferida. Quando se sente um susto extremo, porque a pessoa sente dores no corpo. Susto extremo, basicamente, quando isso está ligado bastante ao medo, e a gente tem que entender que o medo ele vai proteger a nossa vida de eventuais ameaças. E quando a gente toma um susto muito grande, a gente tem geralmente 3 formas de reagir ao medo. Ou a gente vai lutar com aquele objeto temido, ou a gente vai fugir daquele objeto temido, ou a gente vai congelar. Então a gente sempre tem essas 3 opções. Ou eu luto, tipo, vai aparecer um bandido aqui. Ou eu vou lutar com esse bandido, ou eu vou congelar, ou eu vou fugir desse bandido. E geralmente um susto muito grande ele vai estar voltado muito mais para uma não reação. Porque geralmente o susto ele vai exigir que a gente tenha uma ação muito rápida. E não necessariamente a gente tem uma ação em stand-by ali. Então, se for uma situação que eu já vivi antes, então eu estou andando na rua à noite, eu vejo uma moto meio suspeita, ou sinto medo, sinto sendo observado, e eu já passei por isso antes, as estratégias que eu vou tomar é muito mais fácil. Porque eu já vou ter lá na minha caixinha de memórias, no meu hipocampo, uma referência. Se for um susto muito grande que não dá tempo de eu pensar, que eu acho que foi essa situação que a Sheila quis dizer, é como se a gente congelasse, como nosso corpo congela, finge que você está morto, porque vai que o susto passa. Vai que aquela situação não é real. E isso vai trazer basicamente uma paralisia para o nosso corpo, porque ele vai a gente vai entrar em estado de alerta, mas a gente vai parar e falar, tipo, estátua. E isso vai ajudar também até a gente ter uma referência mais rápida do que a gente pode fazer. Porque a gente pensa, nosso cérebro ele vai cuidar do nosso corpo como um todo. Enquanto eu estou correndo, o nosso cérebro está gastando energia e oxigênio para minhas pernas, para o meu coração, para o meu pulmão, para todas as minhas áreas. Se eu estou congelado, numa situação de susto, o meu cérebro está concentrado, toda a minha energia está concentrada aqui dentro. Então eu vou conseguir pensar melhor numa estratégia. E até pensar se aquilo é funcional, se aquilo não é funcional, o que aconteceu, se aquilo é real, se aquilo não é. Oi, Jussara. É Jacira. Boa noite. Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu sofri 2 acidentes, né? De carro. Uhum. Não eu bater no carro, bater em mim, né? E eu já fiz terapia, já tomei remédio, mas não, e tirei minha CNH, mas mesmo assim não adiantou. Você acha que se eu fizer yoga ou algo parecido, me ajudaria? Porque quando eu entro no carro, eu ligo o carro, pego no volante, eu começo a travar, eu começo a suar, fico tremendo, e largo, não vou, não sigo, entendeu? Eu até tento, mas eu não consigo. Seria mais ou menos por aí?
aí entra numa questão de ansiedade, digamos, de parar e provavelmente você volta a ter aquelas lembranças, mesmo com terapia, mesmo com tudo aquilo, com medicação, você volta a lembrar daquela situação, do trauma, ou do prejuízo do carro, ou o que quer que seja que passe na sua cabeça, que eu acho que não vale entrar tanto aqui, porque é a sua individualidade. Mas o que uma técnica ou uma modalidade de terapia que vai ajudar bastante nisso é justamente a terapia de exposição, onde a gente vai, do mesmo jeito que num trauma muito grande, a gente vai aos poucos entrando e entendendo que aquilo não vai trazer um grande perigo. Por exemplo, eu confesso, eu morro de medo de avião. Eu tenho medo de altura, horrível, eu praticamente congelo quando eu estou no avião. E mesmo sabendo que é um transporte mais seguro do mundo, que nada vai acontecer, e tá. E uma das formas que eu encontrei 3 anos atrás, quando eu fui viajar de avião pela última vez, foi de ir me aproximando ao máximo que eu conseguia de um avião. Então eu via vídeos de decolagem, que era o meu maior medo. Aquele negócio decola, eu acho que ele vai embora e nunca mais vai voltar. Ou quando ele desce, parece que ele não vai parar. São pensamentos que passam na minha cabeça que ativam o medo. Então eu via vídeos sobre decolagem, eu vi informações sobre aviões que caíram. Comprei passagem aérea na agência mais confiável, com seguros, tudo para me sentir seguro, até porque vamos combinar que avião não é um medo barato para se curar. Sei lá, carro é muito mais viável, ou lugares fechados. Avião, nada, é R$500 cada vez que você for andar em um, no mínimo. Se você for fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. Mas essa exposição de ir entrando aos poucos, isso aos poucos mesmo, pode durar uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, de se desafiando e vendo que aquilo não vai trazer nenhum problema, a gente começa a reestruturar essa via do cérebro. Porque até então ela está acostumada, tipo, carro, acidente, busca lá na memória, acidente, volta acidente na cabeça, ativa o medo e vai embora. A partir do momento em que eu não preciso sair do carro, eu entro no carro, dentro da garagem, sinto toda aquela emoção, aquele medo, aquela angústia, e fico ali com uma yoga, com uma meditação, com alguma técnica de controle das emoções, até aquela emoção passar por diversas vezes, até eu não sentir mais medo dentro do carro, parado na garagem, aí eu posso pensar, tipo, tá, qual é o próximo carro? Ligar o carro, dentro da garagem. Vou sentir um novo medo, uma nova ansiedade, vou fazer toda essa técnica, todas essas metodologias até eu não sentir mais aquela ansiedade. E isso ir fazendo sistematicamente até o momento em que eu consigo sair por aí. Então, porque o meu medo não é eu dirigir, entendeu? O meu medo é dos outros, porque eu fui atropelada 2 vezes, entendeu? Então eu tenho medo dos outros carros, não eu dirigir, entendeu? Aí eu acho que é mais complicado. É mais complicado. Aí entra no ambiente mais que acabam mexendo com coisas que a gente não é capaz de controlar. Que tipo, eu posso controlar, sei lá, eu atravessar a rua no sinal verde, mas eu não posso controlar que um carro desgovernado vai passar ali e furar a faixa de pedestres. Verdade. E aí a gente vai com uma coisinha aqui, eu não falei, não sei como, que são as evidências, de quais as evidências de que um carro vai passar no sinal verde e me atropelar. Sendo Legal. Que milhões de vezes eu passei por isso e 2 aconteceram. Legal, Guilherme, tudo bem? É o professor Kleber aqui. Até aproveitando, você comentou disso, eu já tive algumas situações na vida de ficar com medo de alguma coisa, né? De alguma situação que eu vivi, gerou. E aí eu comecei, aí para perder esse medo eu realmente fiz isso. Eu comecei a encarar novas situações que poderiam gerar uma frustração ou alguma coisa que me gerou no passado, para tentar encarar e ver que aquilo não é um problema, né? E aí você vai vivendo aquilo até que
até que a gente volta ao normal. Uma coisa que é um exemplo simples, né? Eu já ando de moto, sempre andei de moto desde os 18 anos, né? Então, eu tô com 20 anos, então 18 para 20 são 2 anos, brincadeira, eu tô com 44. Então, assim, lembro que meu primeiro acidente de moto, na hora que foi um acidente que não foi grave, mas na hora que eu subi na moto, eu fiquei morrendo de medo, né? E aí, depois ali, de 1, 2 dias, aquilo já foi voltando ao normal e depois de uma semana estava normal, né? E aí eu sofri outros acidentes, né? E aí você pensa assim, vou sofrer um segundo acidente, vou ficar com medo, né? Você já começa a perder o medo, né? Depois do 3º e 4º acidente, você tá meio caído no asfalto, você fala, pô, caí de novo, cara, não acredito. Você fala, será que eu tô inteiro, né? As coisas se mexer assim. Você perde completamente o medo, né? Então... E legal. Aproveitando, o professor Marcos também pode comentar aí, são 9h35, né? Acho que a palestra está super bacana, ainda tem eu tenho olhado na hora aqui agora também. Então, eu acho que a gente poderia partir aí para mais 5 a 10 minutos no máximo para a gente estar fechando, né? Pode ser? Ok. Então, eu só vou ter... Muito do que eu ia falar agora que está na palestra, eu já falei. Então, eu só vou passar aqui para sistematizar. Legal. Porque eu tenho um pequeno toque na minha vida. Obrigada, viu, Guilherme? De nada, qualquer coisa a gente vai conversando. Mas muito do que eu já tinha falado. Aí, se tiverem mais perguntas, só manda aqui que eu terminando de falar, acho que mais 2 minutinhos eu termino de falar. E a gente já parte para as últimas perguntas. Vamos abrir aqui. Aí, depois daquela parte teórica de regulando as emoções, aí vem uma das técnicas mais básicas que a gente tem para regular as nossas emoções é a respiração, como eu já falei algumas vezes, as próprias técnicas de meditação, que ela vai permitir que o oxigênio entre no nosso corpo de maneira adequada, na quantidade certa, passe por todas as áreas importantes do nosso cérebro, oxigenando essas áreas e promovendo uma transmissão de informação mais adequada. Tudo aquilo que eu já tinha falado. Muitas vezes a gente respira de forma automática sem se dar conta deste processo. Então, quando a gente se força a respirar de uma determinada maneira, que é basicamente a meditação, a atenção consciente, a respiração consciente, ela vai fazer com que a gente force a nossa respiração de uma determinada forma. Então, a gente geralmente respira pelo pulmão. Então, a gente vai aprender a respirar pelo diafragma. E isso vai fazer com que eu conheça meu corpo, eu conheço o que é um diafragma, eu conheço de que forma eu estou respirando, conheço a forma como que isso está passando, como que o ar está entrando no meu pulmão, como que está saindo. Aí vem outra coisa que eu já tinha falado, além de regular as emoções, a respiração correta, ou como os meditadores chamam de atenção consciente, o mindfulness ajuda no foco, na memória e na concentração. Então, tem vários aplicativos de celular que vão ter técnicas de meditação guiada, que vão te ajudar nesse processo, que tem trilhas específicas para foco, por exemplo. Tem músicas ou mantras que vão te ajudar a focar um pouco mais. Inclusive, eu adoro trabalhar ouvindo música calma que me ajuda na concentração. Penúltimo slide. Antes de respirar, nós temos que conhecer qual é aquela emoção e o que ela quer dizer para a gente no momento em que ela surge, que foi aquilo que eu disse um pouquinho antes. Qual é a função da cada emoção e o que ela quer dizer para a gente. Porque senão a gente vai estar simplesmente suprimindo aquela emoção e vai vir o carro de som ali na nossa rua gritar para a gente o que a gente não quer ouvir. Assumir uma postura de aceitação em função àquela emoção nos ajuda a pensar melhor em estratégias mais funcionais e eficazes para processar aquela emoção e aquela situação. Que foi o que a gente estava falando. Uma vez que eu respiro, eu aceito aquela emoção, ela vai, de maneira geral, liberar espaço na minha memória e vou conseguir atingir acessar outras informações para eu conseguir regular aquelas emoções. Aí tem um divertidamente, todo bonitinho, todos abraçados.
Que eu acho que essa é o grande objetivo da regulação emocional, não deixar que uma emoção controle, mas que todas sim sejam amigas, embora uma seja mais alegre do que a outra, mas eu acho que esse é o grande objetivo. Essa foto é tão linda, eu achei ontem. Ela mostra bastante o objetivo próprio da regulação emocional. Aí tem o meu Instagram, por favor, me sigam lá. Eu tento postar coisas na vida. O meu e-mail, não olho muito, mas pode mandar e-mail de vez em quando. E o meu WhatsApp, caso precisarem. Ô, Guilherme, oculta. Oi. Ah, tá, agora apareceu aí. Eu ia pedir pra você ocultar essa barrinha que ficou bem em cima do seu Instagram. Ah, tá aqui. Aquela barrinha que Se quiser digitar no chat o teu Instagram, Ah, eu digito. Eu vou sair daqui. ou quiser falar pra mim qual que é o teu Instagram. Ah, eu digito aqui melhor. É Instituto. Caramba, adoro computador. Deu uma travada. Travou, hein? Eu acho que ele acabou caindo. O sinal dele caiu. Deu que ele saiu aí, só um minutinho já. Ele retoma. Retoma. Legal. Muito bom, A pessoal. internet de ontem para hoje, depois daquela chuva, acho que O pessoal algumas pessoas comentaram aqui que no YouTube estava travando tá bastante. travando muito. Eu tô aqui também tentando aqui, mas não tá no sucesso. Ele voltou. Né? Ele voltou. Tá sem o sinal, Guilherme. Sem o voltei. Ok. Acidentalmente eu apertei o botão de desligar do notebook. Porque eu amo É tecnologia. Mas eu vou deixar aqui o Instagram bonitinho. Qualquer coisa, me sigam lá. Tem vários postzinhos legais. E é isso. Quem mandou perguntas enquanto eu morri, por favor, se puderem mandar, porque agora o chat apagou as perguntas. Ou se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, mais alguma dúvida, mais alguma coisa. Pergunta, o pessoal vai ter um monte. Que é bom, na verdade. Né? Me chamem mais, gente. Eu gosto dessas coisas. Oi, quem me chamou? Boa noite. Oi. Então, vou fazer a minha pergunta que eu fiz no chat, mas você não entendeu. Se a ansiedade tem a ver com a antecipação dos fatos. Por exemplo, eu vou fazer uma certa coisa e eu já antecipo o que vai acontecer. Às vezes nem vai acontecer o que eu imagino, mas eu já imagino. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Aí eu fui normal, fico esperando a nota, já pensando no pior, e vem uma coisa boa. Isso é justamente essa é a ansiedade mais clássica. Essa antecipação das coisas que vão acontecer. Então, eu sempre fico pegando na memória que pode acontecer de ruim. Basicamente, a ansiedade, a insegurança, está tudo ligado ali a justamente essa questão. Tinha me perguntado. Tudo bem, tranquilo. Tinha me perguntado da diferença entre a psicanálise e a TCC. É um pano grande para manga, mas basicamente a TCC foi o início de tudo. A TCC não, desculpa, Freud. A psicanálise foi o início de tudo, lá em 1900, 1880 e 90, alguma coisa. E ela tem como característica principal o estudo do inconsciente, de coisas que a gente não se dá conta, porém, estranhamente, a outra pessoa dá conta, não eu. É uma crítica que eu deixo para vocês. E a terapia cognitivo-comportamental, por outro lado, a TCC, ela vai trabalhar que a forma como a gente pensa, ela vai influenciar diretamente na forma como a gente vai sentir as nossas situações. E aí vem, por exemplo, o que a Risonete falou, ou o que a Jacira tinha falado sobre a ansiedade. De se eu tô numa situação em que eu tenho um pensamento de que eu não sou bom o suficiente, ou de que vai acontecer alguma coisa, isso vai preparar o meu cérebro, vai preparar
a minha mente para agir de determinada forma. E eu mudando a forma como eu vou responder, como eu vou pensar essa situação, eu automaticamente, por consequência, eu acabo mudando a forma como eu vou sentir e expressar as minhas emoções. Então, falam que isso aí tem muito a ver com o Ho'oponopono, né? Que o universo te devolve tudo aquilo que você pede. Se você resmunga muito, reclama de alguma coisa, o universo entende que você está gostando e devolve mais para você aqui. É basicamente isso, mas é o que acontece no nosso cérebro. Porque ele está acostumado naquela via ali daquilo que está acontecendo. Então, se eu estou acostumado naquele processo ali, o meu cérebro fala, tipo, manda mais, eu estou acostumado aqui. Ele trabalha por economia de energia, então tudo que for mais fácil para ele, ele vai fazer. E quanto mais a gente faz aquilo, mais a gente automatiza e menos trabalho nosso cérebro vai ter. E o universo entende que você quer mais daquilo que você está reclamando, né? E te manda mais. Exatamente. Isso vai ficando cada vez mais automático. Eu leio um pouquinho sobre isso. A Ivone está com o negócio ligado. Quer perguntar alguma coisa? Não, professora, obrigada. A senhora acabou de responder minha pergunta. É você da psicanálise. Tá. Mas a psicanálise é legal também, gente. Ela é legal. Ela explica muita coisa. É legal. Leiam um livro do Freud. A biografia do Freud, inclusive. Aí tem a pergunta da crise de ansiedade, que eu não lembro quem perguntou. É um pouquinho complexo também, mas para explicar tudo bonitinho, no meu Instagram tem um vídeo só sobre crise de ansiedade e correlatos neurais, do que acontece. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá depois, é bem legalzinho. É um vídeo de uns 6, 7 minutos em que eu detalho a crise de ansiedade, como que ela acontece. Então, é bem legalzinho. Acho que dá tempo de mais uma ou não? O Kleber já está ali com o microfone ligado para me dar tchau. Não, pode responder aí, fica tranquilo. Acho que dá para responder fazer mais parar uma. De falar, porque se deixar eu vou embora. O pessoal tá ficando assim, mas a gente pode ficar tranquilo, pode responder mais uma. Tá. Uma última para fechar, alguém? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a pessoa pode lidar com as emoções nessa crise, com o desemprego, por exemplo, com todas essas coisas que estão acontecendo? Como lidar com essas emoções todas? Ok. É complicado, a gente não vai, porque aí envolve coisas que não envolvem somente lidar com as emoções, a gente está lidando com coisas que, igual a gente tinha falado para a Jocira, fogem do nosso controle. Porque o desemprego não é uma coisa que eu consigo controlar. O desemprego está ali, não é, sei lá, só você que está desempregado, só que estou desempregado, é metade da população do Brasil que está desempregada. Então, eu tenho que lidar com aquilo da forma mais funcional que eu consigo. Ou seja, além de identificar e sentir as emoções, de conseguir controlar elas de alguma forma, e seja da forma como a gente conseguir, da forma que você se sentir mais à vontade, é também definir algumas estratégias e entender que o que está acontecendo não é uma coisa unicamente com você, é uma coisa social, uma coisa que foge do controle, que transcende os nossos próprios limites do que a gente quer fazer. Certo. Tá bom. Tudo bem? Tem mais alguma perguntinha? Marcos, tá por aí, professor Marcos? Quer fazer mais um comentário? Estou sim. Bom, não sei se o professor já concluiu, né, a exposição dele, mas eu queria só, além de agradecer, você não, durante as suas palavras, né, me remeteu muito a essa questão oriental, porque eu pratico, sabe? Eu estudo muito, não sou especialista, nada disso, né? É só um curioso mesmo. E muitas das coisas que você expôs aí me remeteu a isso, né? Por exemplo, no final você falou da questão de mudra, mantra, né? São tudo situações que nos levam para o consciente, a questão da consciência. Por exemplo, mantra, a palavra mantra significa pensamento, man, né? De pensamento, consciência, mente.
Então tem essas questões. No finalzinho também você falou de algo das emoções, de você controlar as emoções. Tem uma frase pequenininha que diz assim: seja o senhor da sua mente, né? Ou consciência, né? Não deixe que sua mente te domine. Então, acho que essas perguntas final, não sei se responderia, mas acho que contribuiria para entender isso, né? Meia pandemia, meia desemprego, né? Não deixe que a sua mente ou a sua consciência te domine, né? Seja o senhor da sua mente. E em questão cognitivo, a questão oriental, por exemplo, eu acho fascinante porque casa com a questão, pelo menos pedagógica, acho que é o que eu tento aplicar ou praticar no meu dia a dia. Que nem Freud falava, né, da questão do subconsciente, que fica tudo armazenado lá, né? Todas as para onde que vai as nossas ações, o que a gente aprende, o cognitivo, o nosso dia a dia, o que a gente aprende, para onde que vai isso? Vai lá para o subconsciente. E para essa questão oriental, tem uma consciência chamada consciência alaya, né? Que é sânscrito, essas questões indiano, que é onde também seria esse subconsciente do Freud, sabe? Vai tudo para lá. Todas as nossas ações, o cognitivo, né? Tudo aquilo que a gente aprende fica armazenado nesse subconsciente, ou no caso do oriental, a consciência alaya. Então, não que eu diga assim que a psicologia ou a psicopedagogia, sei lá, não tem essa pelar, mas eu acho que tem uma certa relação de coincidência, sabe, assim, de filosofia, de pensamentos, de ações, que para mim funciona, sabe? É o que meu autocontrole, eu medito, né, essa questão de mantra, eu medito diariamente, dia e noite, e para mim funciona. Dá para controlar a minha consciência, sabe, assim, até onde eu estou ferindo alguém, até onde eu estou me ferindo, prejudicando. Então é bem bacana, essa parte final que você deu de mudras, de mantras, né? É bem bacana. Por exemplo, e se a gente olhar, eles estão todos muito bem relacionados. Se a gente for ler Aristóteles, da fonte, o próprio Aristóteles, ele vai falar sobre emoção. Ele vai falar sobre processos emocionais. Ele vai falar, sei lá, no livro de ética dele, nossa, eu li muitos anos atrás, mas no Ética em Nômano, não sei, ele vai falar sobre isso. Qualquer autor muito antigo, ele já tentou se debruçar sobre isso, as religiões já tentaram se debruçar. Para você ter uma ideia, desculpa te cortar, eu estou lendo o livro aqui, apesar que não aparece meu vídeo por causa de questões de... Mas é do Lomarinoff, tem quase 700 páginas, cara. Chama-se O Caminho do Meio. Ele fala sobre Aristóteles, ele denomina de ABC. É Aristóteles, que é isso que você está falando, né, essas questões. O B é de Buda, né, como sendo ele um filósofo, e Confúcio, ABC. São as três pessoas que praticaram essas questões de entender a mente, entender o consciente, entender o ser humano. Nesse sentido. Fala do caminho do meio, provavelmente fala de uma abordagem mais dialética. Exatamente, por isso que traz, né, o Aristóteles sendo ele um filósofo, na questão da taxonomia, questões da ética, questões das virtudes, né, de praticar as virtudes conscientemente e por aí vai. Mas é isso, né, cara? Eu acho que, nas minhas palavras, eu queria agradecer, expondo isso, né, para ver que é bem, eu acho fascinante, apesar de eu não ser da área, apesar de eu não ser psicopedagogo, apenas pedagogo, né? Mas é uma área que me chama muita atenção para o dia a dia, até mesmo em sala de aula, sabe assim? Até mesmo em sala de aula, achei bem fascinante isso aí. Acho que vale a pena aprofundar nessa temática, não religiosa, né? Não questão, se quiser também não tem problema, né? Mas questão filosófica, questão pedagógica, questões psicológicas, psicanalítica, o que seja, mas se aprofundar nessa questão da neuro, né, da consciência, da mente, isso eu acho fascinante, eu fico fascinado quando eu me aprofundo nisso aí. Bom, a professora Sônia já está ali agradecendo ali via texto ali, né? Eu passo o microfone para ela. Muito obrigado, Guilherme, foi muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado. Acho que a Sônia está dizendo alguma coisa aqui para vocês. Primeiramente, gratidão. Uma palavra-chave que nos conecta a esse universo e a todas as experiências religiosas que nos colaboram de forma direta ou indireta ao altruísmo. Então, gratidão. Agora eu peguei uma pequena de 1 ano e meio aqui querendo aparecer. Aí, que bom.
já querendo pegar o mouse. Ela viu na tela o tio Marcos, aí ficou tio, e eu tava com o microfone desligado. Aí. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Guilherme. Espero que a gente possa tê-lo outros momentos conosco. Gratidão ao professor Kleber, que graças a ele a gente teve acesso a essa pessoa tão maravilhosa que você é. Obrigado. Então, espero mesmo que esse tenha sido um primeiro entre outros encontros. Nossa semana acadêmica está chegando ao fim. Amanhã estamos em contexto de semana acadêmica, porém, os nossos alunos não serão ouvintes, serão pequenos escritores. Eles terão a sexta-feira para redigir relatórios. Nós abrimos a semana falando sobre educação financeira. Estamos fechando a semana brilhantemente com a sua palestra, Guilherme. Então, um dos temas pode vir a ser o relatório. Um outro relatório tem a ver com os temas específicos que eles aprofundaram. Então, obrigada a todos os professores da palestra por terem participado, por assistirem muita gente. Não quero nem citar, se você clicar ali, aparece o nome de todos os professores. Então, tá até mandando um beijo, por isso é que é o professor Marcos. Aí, a todos os discentes, de verdade, parabéns. Essa semana faz parte de toda uma trajetória de ensino-aprendizagem. Foram trocas, foram conhecimentos, foram desafios. Então, assim, aprendizado para todo mundo. O professor Guilherme leve da gente o nosso melhor e a gente conta contigo em outro momento, viu? Pode me chamar, gente. Adoro esses temas. Posso passar aqui horas. Fizer um módulo em pedagogia para a gente falar de transtorno de aprendizagem também. Minha menina dos olhos, emoções da aprendizagem. No RH, no ADM, a gente vai entrando. Depois a gente vai alinhar com o professor Kleber, né, professor Marcos, a entrega de um certificado, porque aí você justifica ali no seu minha é fome, tá? Você justifica lá no seu currículo, tá bom? Ok, muito obrigado. Obrigado. Legal, então. Obrigado por ter ficado até aqui, essa hora. Imagina. Licença. Então tá bom, gente. Tá bom. Tudo tranquilo? Podemos dar, então, por encerrado? Boa noite a todos. Né? Boa noite, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Obrigado, professor Kleber. Obrigado, professor Florencio, professora Thelma, professora Sônia, a todos os alunos e alunas presentes. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigado mesmo aí. Show. Até um próximo evento desse, né? Gratificante assim. Parabéns, obrigado. Boa noite. Valeu, tchau. Falou, Guilherme, obrigado, valeu. Falou, tchau.